até um cuidado com a forma como que vocês se comportam, né? Será que vocês não estão sendo um pouco agressivos em relação às outras pessoas? Será que aquela pessoa não está se afastando porque vocês estão sendo um pouco tóxicos, né? Fala galera, sejam bem-vindos ao canal da MAG. Para quem não me conhece, me chamo Kevin Fontoura Soares, sou terapeuta energético e oraculista, e essa é uma tiragem para as pessoas que nasceram no mês de dezembro ou que são do signo de Sagitário, né? A nossa ideia é que a gente identifique quais aspectos nós precisamos olhar para esse mês, como que a gente vai receber as influências do primeiro tempo do elemento do ar, né, as influências do mês de fevereiro, para as pessoas que nasceram no terceiro tempo do elemento fogo. Então vamos identificar onde que estão os nossos níveis de consciência, o que está sendo difícil de lidar, né, receber essa carga energética do primeiro tempo do ar, esse movimento, né, o primeiro tempo do ar sempre traz esse movimento na vida, né, onde a gente precisa estabelecer uma parceria e o fogo e o ar ele vem, né, trazendo essa pureza, trazendo esse movimento, né, o primeiro tempo do elemento do ar ele é regido pelo mês pelo planeta Urano, então traz sempre esse movimento da tecnologia e então vamos entender de uma forma melhor como a gente ter mais clareza para esse mês, o que a gente precisa focar, onde a gente precisa se desenvolver e qual movimento vai estar mais alinhado com aquilo que a gente quer para a nossa vida, né? Então, eu utilizo sempre os selos oraculares e o tarô para a gente conseguir fazer esse mergulho nas energias e ver a melhor forma da gente integrar toda essa sabedoria, todo esse conhecimento na nossa vida. Então, quanto ao embaralho, não esquece de deixar o seu like, deixar um comentário, se inscrever no canal e já mandar para aquela pessoa que tu sabe que é do signo de Sagitário ou que nasceu no mês de fevereiro para ela estar recebendo esse conselho, certo? O pessoal que nasceu em dezembro precisa estar atento ao nível de consciência do som número 2 do oráculo, né? Então, estou falando com pessoas que estão tendo dificuldade de se voltar a esse som interno, né? Escutar a sua intuição, escutar aquela voz lá no fundo, né? Aquela comunicação que vem da nossa alma, que expressa, né? Um incômodo, expressa uma irritação quando se depara com situações ou com pessoas que não estão em alinho com aquilo que a gente quer na nossa vida, né? Então, o pessoal que nasceu no mês de dezembro precisa estar muito atento a que tipo de sintonias vocês estão fazendo, né? O que essa sintonia, né, quando vamos supor uma música, né? Quando a gente faz uma sintonia com uma música com uma frequência baixa, o nosso som interno, a nossa intuição, né, sempre se agita com a influência do externo, né? Então, que tipo de sintonia vocês estão fazendo, né, que faz com que vocês precisem buscar essa intuição para que vocês tomem uma decisão assertiva no caminho que vocês querem traçar, né? Então, as sintonias que vocês estão fazendo vai despertar isso, né? Então, muitas vezes a gente faz sintonia, está fazendo uma sintonia com pessoas que não estão contribuindo, né, com o nosso crescimento, que não estão somando para o caminho que a gente quer seguir. Se é no âmbito de relacionamento, né, o quanto que as relações que vocês estão feitos estão contribuindo para esse crescimento pessoal de vocês, né? Então, as sintonias que vocês fazem, né, o que tem de bom nessa amizade que vocês têm. Então vai ser um mês onde vocês vão estar vivenciando bastante esses aspectos de prestarem atenção nesse tipo de sintonia, né? Quando eu saio com aquele amigo, né, o que a minha intuição fala? Será que essa pessoa ela realmente está contribuindo para aquilo que eu quero fazer a parceria na minha vida, né? Seja no âmbito do trabalho, né? O que esse trabalho está contribuindo para o meu crescimento.
né? Porque eu vejo que vocês são pessoas que estão buscando realmente estabelecer as coisas que vocês querem para a vida de vocês. Então, para isso, vocês precisam fazer essa revisão de consciência da forma como que vocês estão fazendo sintonia com essas pessoas, né? E com o trabalho de vocês, né? Aqui a carta que complementa o nível de consciência do som é a temperança, né? Então, é como eu falei, se vocês pararem hoje e observarem que tipo de sentimento esse projeto de vida que vocês estão fazendo, ele está despertando em vocês. Eu vou falar no âmbito das emoções, né? Que tipo de emoções vocês estão temperando internamente, né? É um sentimento bom, é um sentimento construtivo ou não? Ou essa parceria, seja ela um relacionamento, seja ela um estudo, seja ela um amigo, um familiar e tudo mais, que tipo de construção isso traz internamente para vocês? Faz com que vocês tenham um comportamento legal? Está fazendo com que vocês cresçam na vida de vocês? Né? Vocês se sentem pessoas amadas e também conseguem contribuir esse amor? Né? Então a intuição de vocês vai estar puxando vocês para que vocês reflitam que tipo de pessoas vocês estão se tornando. Né? A temperança, né, ao meu ver, sempre fala da qualidade das qualidades de energias que a gente nutre no nosso corpo, né? O tipo de sentimento que a gente tem, o tipo de ação que eu faço, o tipo de pensamento que eu faço, né? Então precisa estar realmente atento a escutar o que a intuição de vocês fala, para que vocês percebam que a qualidade, né, de ser humano interno que vocês estão construindo tem muito a ver com as sintonias que vocês estão fazendo, né? Saiu como complemento para a sintonia o Rei de Ouro. O Rei de Ouros fala sobre vocês estar passando por um momento de colheita, né? Então, como eu falei, o tipo de sentimento que vocês estão passando, né? O tipo de resultado que vocês estão tendo no trabalho, o tipo de resultado que vocês estão colhendo nas relações, né? Fala também sobre o resultado na questão financeira também, né? Se vocês estão passando por um momento de não estar tendo muita colheita no trabalho ou numa relação, né, onde essa relação ela passa por um processo de amadurecimento, fala muito sobre a qualidade, né, e o sentimento que vocês têm em relação a isso, né? Será que vocês não estão só olhando para o aspecto negativo das pessoas? Né? Será que o aspecto negativo das pessoas está fazendo com que vocês também não tenham uma busca de tentar romper, né, com um tipo de comportamento, um tipo de sentimento que vocês têm em relação a esse meio que vocês estão dizendo, né? Aqui no nível de consciência da vida fala sobre pessoas que muitas vezes podem estar estabelecendo algumas guerras na vida, né? O Sete de Paus fala sobre vocês estarem caminhando com um tipo de comportamento que muitas vezes, se esse comportamento ele está numa ilusão, ele está numa sombra, né? Fala sobre muitas vezes a gente se criar situações que na verdade são uma ilusão, né? Que tem o arquétipo da Lilith, né? Então será que vocês não estão agindo de má fé com a vida com a própria vida de vocês? Né? Será que estabelecer esse tipo de comportamento pode estar prejudicando de fato a vida de vocês? Né? Eu sou uma pessoa que sou de dezembro também, né? Então, o pessoal que nasce em dezembro tem como um dos grandes aprendizados aprender que uma das parcerias que ele precisa fazer é fazer a parceria consigo mesmo, né? Perceber que o seu comportamento, a forma como que vocês sentem o mundo, dita a realidade de vocês, né? Então, cair a carta da sintonia e estabelecer
e a carta da vida fala sobre esse momento de vocês quererem estabelecer coisas que em parte são importantes para vocês, mas vocês ainda estarem com dificuldade de se sintonizar com um aspecto mais positivo dessas coisas que vocês querem para a vida, né? Então, se é um relacionamento, né, a dificuldade que vocês têm de escutar o que a intuição de vocês fala sobre os aspectos de muitas vezes vocês entrarem em aspectos de brigas, de discussões, por muitas vezes fazer aquele julgamento, né, um julgamento em cima do comportamento do outro, né? Muitas vezes uma precipitação faz com que vocês entrem num aspecto de briga, por também não escutar a verdade do outro, né? Por ter aquela verdade achar que essa verdade é tão absoluta que faz com que vocês acabem entrando nessa energia de que a razão de vocês, a verdade de vocês, ela é maior do que o outro, né? Isso é uma ilusão, isso é a gente querer obrigar as pessoas a acreditarem que o que a gente acredita, de que isso precisa ser estabelecido na vida, né? Por exemplo, vocês podem estar lidando com uma pessoa que está com dificuldade de exercer o seu trabalho, que está com uma dificuldade de escolher um caminho, e aí por vocês já terem o caminho de vocês, por vocês já saberem o que vocês querem, vocês ficam presos nesse aspecto, né, de achar que aquilo que vocês acreditam, ele é uma verdade absoluta, né, de que a razão de vocês ela é a coisa mais importante do mundo, e faz com que vocês entrem nesses conflitos, né, entrem numa dinâmica energética onde, se vocês acreditam que a vida é assim, o outro também precisa acreditar, né? Então precisa realmente rever o tipo de movimento que vocês estão trazendo para a vida de vocês, né? Para que vocês se sintonizem numa frequência, né, mais elevada da consciência de vocês, e façam que vocês percebam que muitas vezes vocês já são prósperos na vida de vocês. Muitas vezes a gente está insatisfeito com alguns aspectos da vida, e a gente acaba projetando essa frustração, essa insatisfação em todos os níveis da nossa vida, né? E faz com que a gente perca a vontade de nutrir um relacionamento, a vontade de nutrir o nosso lado profissional, por a gente achar que a vida ela precisa ser essa regra rígida, né? Aqui também fala sobre um comportamento rígido que vocês podem estar tendo com a vida de vocês, né? E então aqui o oráculo ele pede mais essa flexibilidade, né? Que vocês já estão colhendo coisas boas, então precisa olhar mais para os aspectos positivos das sintonias que vocês já fazem, para que o discernimento de vocês ele acabe sendo iluminado e vocês tenham mais clareza do movimento que vocês precisam fazer para que a vida ela continue caminhando com as ações necessárias, e não gastar energia focando muitas vezes em brigas e discussões e essas coisas, né? Então, um aspecto geral, vocês precisam estar atento a esse tipo de comportamento de vocês, precisam revisar com o que vocês estão se sintonizando, né? Muitas vezes a gente anda com muitas pessoas que só reclamam da vida, andam com pessoas que tendem a ficar fazendo fofoca e tudo mais, então a gente também vai se alimentando desses aspectos, né? E a gente vai acabar se tornando também essa pessoa que fica reclamando da vida, que fica olhando a vida como um aspecto mais desesperançoso, né? E para a galera que nasceu no mês de dezembro, é importante fazer essa revisão de consciência, né? É importante ver e buscar um ideal mais elevado do que aquilo que o coletivo ele nos mostra, né? A gente percebe que o nosso coletivo ele tenta normalizar muitas coisas, tenta normalizar vários comportamentos, como a fofoca, a perseguição, a difamação. Então, se tu está vivendo e só se conectando com ambientes assim, você vai se tornar essa pessoa, né? Então, prestem atenção na forma como que a intuição de vocês
se manifesta, para que vocês consigam fazer um rompimento nisso, né? Para que vocês, quando forem caminhar na vida de vocês, caminhem com aqueles aspectos que vocês sentem que agrega de uma forma mais coerente com a vida que vocês querem terem, né? Então, é importante, né, que vocês façam esse movimento de crescimento e que esse crescimento ele seja alinhado com aquilo que vocês querem se tornar com o tempo, né? Que apesar da gente muitas vezes já vibrar como adultos, né, a gente tem um caminho espiritual de elevação constante, né? A gente precisa buscar a nossa evolução constantemente, a gente precisa buscar o aspecto da ascensão sempre na nossa vida, para que a gente realmente continue num ato contínuo de evolução, né? Eu sempre digo que o ser humano ele se perde nesse quesito da evolução por achar que a gente já chegou no ápice da evolução humana, né? Como se o Homo sapiens sapiens, né, essa questão da ciência e da biologia, definisse o ser humano agora como o ser humano perfeito, né? Mas a gente tem que buscar realmente evoluir, buscar sempre essa ascensão nos aspectos que muitas vezes é difícil, né? A gente vê muitas pessoas agindo agindo no seu aspecto mais inferior, né? Lidando com a vida sempre nesse estado mais primitivo, mais de sobrevivência, como se isso fosse normal, né? Como se a gente precisasse se apegar nesse aspecto mais animalesco da vida, né? E não buscar se aprofundar no que é ser um ser humano de fato, né? Vamos olhar o lado profissional agora, a energia de vocês para o lado profissional. O Sol, né? Então, é como se vocês tivessem com dificuldade de estabelecer a forma, né? Aqui sai o nível de consciência da assiduidade. Então, do lado profissional, fala sobre vocês estar tendo dificuldade de viver a vida como vocês acreditam, né? Quando o nível de assiduidade sai na sombra, essa dificuldade de ser assíduo aos compromissos de vocês, a ser assíduo à forma como que vocês enxergam esse profissional, né? Muitas vezes essa dificuldade de executar um trabalho se for na forma autônoma, ou dificuldade uma dificuldade de ser assíduo àquilo que vocês são constantes, né? Muitas vezes a gente é constante em estudar e tudo mais, mas na hora de praticar é como se vocês estivessem muito só na teoria e pouca prática, né? Então precisa rever as ideias de vocês, precisa rever o campo da originalidade, da autenticidade, né? O quanto que vocês precisam focar em estimular a criatividade de vocês para esse mês, o quanto que vocês precisam se voltar a essa criatividade mais autêntica, né? A realmente parar a escrever uma metodologia, parar a escrever um conceito, né, do trabalho de vocês. Se vocês trabalham de forma mais CLT, é buscar praticar mais essa teoria, é praticar mais aquilo que quando vocês estão sozinhos vocês buscam, mas na hora que precisa da ação vocês não têm feito, né? Então é olhar por que vocês estão deixando de lado, né? Saiu o nível de consciência da sombra, né? Então é olhar o que vocês estão deixando de lado, né? Porque a sombra fala sobre esses aspectos que a gente não tem buscado muito, né? E muitas vezes o que está na sombra são os nossos talentos, são as nossas habilidades, né? Então saiu aqui a carta do Sol, mostrando que muitas vezes aquilo que a gente não dá muita atenção é onde ali está o nosso talento, né? Vamos supor, por exemplo, eu passei muitos anos sem entender que
era um talento meu, natural, vindo da família, vindo dos meus ancestrais, essa busca por uma espiritualidade sem dogmas, uma espiritualidade onde a gente busca entender a natureza, entender Deus, não como um serzinho lá em cima que está lá para nos punir ou para nos beneficiar, mas que Deus nos deu o livre-arbítrio e a gente precisa exercer os nossos talentos, né? Então, é buscar no profissional de vocês muitas vezes expressar esses talentos naturais de vocês, né? Seja uma comunicação, seja uma forma de ensinar, seja um talento com arte, seja alguma coisa que, se a gente cresce numa família que não valoriza isso, muitas vezes a gente não vê brilho nisso também e a gente acaba deixando de lado. Então percebam quais aspectos que, quando vocês dão atenção, vocês se sentem bem, mas por alguns motivos vocês não acabam dando atenção para isso, né? Seja por um momento de esse talento que eu tenho por enquanto não está me dando dinheiro, então eu vou fazer outra coisa porque isso pode ser que me esteja dando dinheiro agora, né? Mas é sempre se voltar a olhar para aquilo que a gente deixa na sombra, né? Porque muitas vezes aquilo que a gente deixa na sombra são aspectos da nossa alma que a gente precisa fazer esse resgate, que a gente precisa manifestar no mundo para que ele cresça, para que a gente, enfim, consiga perceber que aquilo também contribui para o crescimento do outro, né? Então a sombra fala sobre esses aspectos que a gente precisa sim melhorar, né? A gente precisa, que nem eu falei, ser assíduo, porque também a prática, a dedicação, a disciplina, né, a busca por essa assiduidade também vai nos dando essa experiência, vai iluminando esse sol, vai iluminando esses talentos e a gente consegue começar a tirar esses talentos da sombra, né? Então aqui o oráculo pede para que vocês realmente dediquem um tempo para olhar esses talentos que estão lá na sombra, esses talentos que precisam vir à tona, porque isso pode trazer a prosperidade de vocês, né? Isso pode vir e trazer a abundância de vocês de uma forma que vocês ainda não têm clareza, né? Quando a gente coloca os nossos talentos no mundo, é onde a gente consegue ver por muitas vezes essas coisas crescendo, né? E o movimento que pediu é que vocês realmente sigam com aquilo que internamente é uma lei para vocês, né? O que vocês consideram como algo inegociável, né? É a partir disso que vocês vão conseguir ver esses movimentos sendo feitos, né? A partir do movimento que vocês também já fizeram na vida de vocês, né? O quanto que vocês já não dedicaram a vida de vocês para o crescimento de outras pessoas, né? Para o crescimento de uma empresa e tudo mais. Então, é vocês verem o quanto que vocês também já cresceram, né? Por serem pessoas que valorizam a ética, que valorizam um comportamento que não prejudique o outro, né? Então, aqui o movimento que o oráculo pede para o profissional é esse, né? Toda vez que vocês forem fazer o trabalho, tentarem fazerem de uma forma muito verdadeira, né? Realmente conseguir expressar no trabalho de vocês algo que é muito de vocês, né? Que vocês conseguiram construir a partir de toda a jornada de vocês, né? Então, se vocês seguirem com esse caminho, seguirem no lado profissional, sempre visando a ética, não tentando passar a perna em pessoas, não tentando passar a perna no chefe, enfim, tudo que engloba o ambiente profissional vai ser importante para esse momento de crescimento de vocês, né? Então é importante que vocês sempre se lembrem do nível de consciência da lei, né? Porque ele vai estar sempre ditando se esse caminho que vocês estão escolhendo, ele é um caminho alinhado com aquilo que a consciência de vocês dita como um caminho ideal, né? Então, até para vocês tirarem a assiduidade da sombra, é importante que vocês revisem
o nível de consciência número 18 da lei. Então, gente, é importante realmente que vocês revisem também essas sombras internas de vocês, né? Porque quando o nível de consciência da sua assiduidade também cai na sombra, fala sobre esses aspectos da gente estar agindo com sombra em relação ao nosso trabalho, né? Então, caiu a carta da lei, né, que pede esse movimento de uma revisão de consciência. De que antes da gente ser assíduo, a gente realmente precisa buscar a nossa ética interna, né? Então, a carta do sol chega para realmente iluminar, né? Para vocês verem, revisarem o comportamento de vocês em relação ao trabalho, né? Será que o que eu estou me dispondo a trabalhar realmente está de acordo com os meus talentos, né? Me veio muito a questão de poder, né? E hoje em dia as pessoas tendem a querer normalizar aspectos de trabalho que prejudicam outras pessoas, que é jogos de azar, aposta, essas coisas, né? Então realmente revisem se o comportamento de vocês também está sendo ético em relação às coisas que vocês querem construir na vida, né? Porque é importante que vocês vejam e revejam o tipo de comportamento que vocês tenham para que essa consciência ela não pese, né? Então a carta 10 de paus caiu com a lei, né? Então será que muitas vezes agir com sombra, agir com má fé, agir de uma forma não ética pode estar pesando a consciência de vocês e revendo e pedindo para que vocês façam uma revisão de consciência do que vocês consideram como lei? Porque se a gente não tem uma lei muito bem estabelecida, né, se a gente não tem uma ética muito bem estabelecida, a gente se corromper, né, ainda mais sendo influenciado hoje em dia, descaradamente hoje que a gente é influenciado a muitas vezes seguir um caminho que prejudica as outras pessoas, né? Hoje está nas redes sociais, hoje está até em outdoor, hoje na rua a gente caminha, a gente vê muito essa influência de casa de aposta, me veio bastante casa de aposta e tudo mais, então é realmente vocês fazerem uma revisão de consciência se às vezes uma escolha de vocês não está fazendo com que essa consciência ela pese, né? Então revejam o tipo de comportamento que vocês estão tendo para que a longo prazo isso não pese, né? E vocês acabem não carregando um peso maior do que vocês precisam carregar, né? Para que quando vocês forem dormir, vocês não carreguem essa culpa, muitas vezes esse arrependimento, muitas vezes esse peso na consciência de muitas vezes estar fazendo um movimento que não contribui e que só alimenta essa sombra, né? Será que vale mais a pena a gente alimentar a nossa sombra ou alimentar o nosso sol, que são os nossos talentos, né? Então fala muito sobre uma questão de querer um poder, de querer um cargo maior, de querer muitas vezes passar por cima de um colega para conseguir esse cargo, né? Mas se vocês confiarem no potencial de vocês, se vocês confiarem que vocês também carregam essa luz e que vocês têm o potencial para conquistarem um patamar melhor na questão profissional de vocês, vocês não precisam burlar uma ética, vocês podem viver a vida de uma forma onde as ações de vocês elas estão alinhadas com uma ética que vai além das leis materiais, né? Que aqui a gente fala sobre valores espirituais, né? A gente fazer parceria com a justiça, a gente fazer parceria com a fraternidade, a gente realmente construir uma ética que faz com que a nossa inteligência ela desperte, né? Que faz com que a gente seja um ser humano melhor. Para a questão da saúde, gente, saiu a humildade, então vocês precisam buscar o nível de consciência da humildade para reconhecerem que a realidade que vocês estão vivendo é uma consequência das parcerias que vocês estão fazendo, né? O nível de consciência da sombra saiu no lado esquerdo, então é vocês realmente reconhecerem que a vida que vocês estão tendo agora, as relações que estão tendo agora,
é por vocês estarem alimentando essa sombra, né? Como eu falei antes, a sombra fala sobre esses aspectos que a gente tem mais dificuldade de lidar, né? Muitas vezes é uma raiva que a gente tem em excesso, muitas vezes é uma frustração por ter um emocional um pouco mais abalado, por ter passado por alguns traumas e tudo mais. Então é reconhecerem que muitas vezes a vida que vocês estão tendo agora, ela é um resultado do muitas vezes da falta de questionamento que a gente tem, né, da falta de olhar para a realidade em si, se questionar, por que eu me deixo passar por isso, né? Por que eu estou deixando com que a minha vida ela se leve para esse lado, né? O que eu estou passando que faz com que eu não consiga ver a minha responsabilidade nessas ações, a minha responsabilidade, né? Então, realmente, para que vocês realmente façam um convite para que a saúde ela habite na vida de vocês, vocês precisam buscar o senso de humildade, que é às vezes entender que vocês não estão fazendo uma parceria com os aspectos da saúde, né? E isso é desde tomar água, a fazer uma atividade física, né? Se você pode estar passando por um momento de dor, de sofrimento e tudo mais, é entender que você primeiro precisa reconhecer o seu lado dessa situação, né? Precisa se voltar e reconhecer que muitas vezes a vida que tu está vivendo agora é porque tu passou a vida toda manifestando e caminhando com essas sombras, né? Caminhando com esses aspectos imaturos da tua consciência, né? Muitas vezes aquilo que está na sombra é o que está inconsciente para nós, é o que é um aspecto nosso, né, que a gente tem, mas que a gente muitas vezes deixa para lá, sabe, aquela, agir com raiva, agir agressivamente com aquela pessoa, mas eu nunca vou para aquele estado da consciência onde eu faço uma revisão desse comportamento, onde eu faço uma revisão e me questiono por que eu estou agindo assim, por que eu estou sendo essa pessoa nas minhas relações, né? Então, vocês estão passando por um momento de colheita, que vocês estão colhendo o resultado, né, do comportamento que vocês tiveram a vida toda, né? Então o oráculo pede para que vocês façam um movimento de escutar o nível de consciência do corpo, que é o que? Se vocês estão passando por um estado de adoecimento, né, é ver que tu também não contribuiu para que a saúde habite no teu corpo, né? Se tu está passando por um momento de dor nas costas, se tu está passando por um problema de fígado, é pensar que isso, na verdade, é uma consequência do que tu deixou de fazer, né? Então, quando a gente entra em contato com humildade, é quando a gente realmente busca por fazer uma parceria de novo com aspectos mais elevados da nossa realidade, né? Então, será que vocês não estão precisando, para que a saúde habite no corpo de vocês, fazer escolhas melhores? Será que não já não passou do tempo de ir numa academia, de ser assíduo a uma academia, né? De parar de comer açúcar, de tomar mais água, né? De fazer alguma atividade que contribua para que o meu corpo físico ele não fique melhor? Será que eu não estou com esse problema de estresse muito elevado porque eu também não busco por outras ferramentas que auxiliem na melhora da minha saúde mental, né? Será que eu procuro uma terapia? Será que eu realmente estou procurando ajuda para que talvez esse pensamento que eu tenha rígido, ele não saia de mim, para que eu consiga fazer um amadurecimento na forma como eu penso, na forma como eu ajo, para que realmente a vida ela comece a habitar um pouco mais no meu corpo, né? Então, o movimento que vocês precisam fazer é prestar atenção no que o corpo de vocês estão comunicando e prestar atenção que muitas vezes as escolhas que vocês estão fazendo em relação ao corpo de vocês são escolhas imaturas, são escolhas que realmente não estão contribuindo, né? Então,
o que vocês estão colhendo hoje é um resultado de muitas vezes dessa imaturidade, né? De muitas vezes ter um pensamento rígido, de ter crenças que estão ali tão estabelecidas, mas que vocês também não fazem uma revisão, não fazem um questionamento. Se continuar com esse pensamento, se continuar com essas ideias, elas, se continuar assim, será que vocês não vão adoecer mais? Então o oráculo, para a questão da saúde de vocês, pede para que vocês busquem a humildade para tirar essa sombra aqui de vocês no comportamento em relação ao nível de consciência do corpo de vocês, né? Então, se a gente age com muita sombra, se a gente age de uma forma autodestrutiva em relação às nossas emoções, aos nossos pensamentos, a forma como a gente age, não tem como a gente não ter um aspecto mais adoecido, né? Que é muitas vezes precisar, por exemplo, tomar um remédio porque está com TDAH, tomar um remédio para uma solução rápida porque está com estresse, porque está com dor de cabeça, né? Então, é entender que aquilo que o nosso corpo sofre é uma consequência das nossas escolhas, né? E aqui me parece que foi uma imaturidade em relação à escolha daquilo que vocês querem construir, né? Uma humildade de reconhecer que vocês estão vivendo agora o que vocês estão vivendo por uma consequência de um pensamento rígido, de um pensamento de muitas vezes alguém te falar: cara, vai fazer uma academia, preciso tomar uma água, e não, eu sei o que eu faço, agora eu estou focando em dinheiro, agora eu estou focando em prosperidade, não sei o que, não sei o que. E a vida, uma hora, ela não é que ela cobra, mas a vida ela vai nos mostrando que aquilo que a gente não cuida, aqueles comportamentos que a gente não se aprofunda em questionar se é isso mesmo que eu quero viver, a vida ela vai nos mostrar no corpo, né? Elas muitas vezes nos dá uma dor de cabeça, muitas vezes nos adoece, que é para mostrar assim, olha só, o tipo de comportamento que tu está tendo está fazendo com que a consequência esteja vindo para o teu corpo, né? Então realmente é um movimento desse mês de vocês voltarem a ter uma rotina mais voltada ao cuidado, né? Ao cuidado do corpo, ao cuidado das emoções, ao cuidado da saúde mental, né? Até um cuidado com a forma como que vocês se comportam, né? Será que vocês não estão sendo um pouco agressivos em relação às outras pessoas? Será que aquela pessoa não está se afastando porque vocês estão sendo um pouco tóxicos, né? Então, revejam a forma como que vocês nutrem, né, a forma como que vocês alimentam essa terra interna, porque tudo aquilo que vocês alimentarem, sejam de bom e ruim, vai crescer e vai desenvolver os aspectos da consciência de vocês. Então prestem bastante atenção nisso, para que vocês tenham consciência e humildade de reconhecerem a responsabilidade de vocês perante a própria vida de vocês. Certo, gente? Esse foi um vídeo, uma tiragem para o pessoal que nasceu no mês de dezembro ou é do signo de Sagitário. Se você quer se aprofundar em algum tema relacionado à sua vida, à sua energia pessoal, eu e a Rafa, assim, a gente sempre deixa na descrição dos vídeos nossos contatos, as nossas redes sociais, né, para que vocês tirem as dúvidas, para que vocês entendam melhor como é que funciona o nosso trabalho de tiragem de oráculos, leitura de oráculos, limpeza energética, constelação familiar, né? Não esquece de deixar um like, de compartilhar esse vídeo, deixar um comentário, se inscrever no canal. Você vai estar sempre recebendo notificação dos vídeos aqui do canal da Mag. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.